quero te contar um pouco sobre a vida do nosso profeta. Coisas que talvez a gente não saiba. São 5 nomes na linhagem do profeta, e os estudiosos guardaram mais de 20 nomes na linhagem do nosso profeta. Mas vamos focar só nesses 5: Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim e Abdul Manaf, a mãe do profeta. Que a paz e as bênçãos estejam com ele. Esposa de Abdullah é a senhora Auna bint Vá. Eles se conheceram nos ancestrais. Abdullah casou-se com Auna, e o profeta disse algo importante: Deus escolheu os árabes, depois os coraixitas, e então os Bani Hashim, e me fez parte deles. Sou o melhor dos melhores. Quando Deus criou a criação, ele me colocou na melhor parte. Ele escolheu os coraixitas e depois os Bani Hashim, e me fez deles. Sou o melhor dos melhores, provando a nobre linhagem do profeta. Isso mostra que os antepassados do profeta não eram idólatras, pois ele testemunhou a favor deles. Essa informação será importante mais tarde. Abdullah casou-se com Amina bint Vá. Nosso profeta, que a paz esteja com ele, disse que quando Deus criou a humanidade, ele os dividiu em 2 grupos e me colocou no melhor grupo. Então ele os dividiu em 2 grupos e me colocou no melhor grupo. Uma tribo, que é Curais. Então ele tirou de Curais Banu Hashim, então ele me fez ou me criou de Banu Hashim, então eu sou melhor que o melhor. Este é o testemunho de nosso profeta, que a paz esteja com ele, que ele era a melhor linhagem. Os antepassados do profeta não eram idólatras, pois ele testemunhou a favor deles. Abdullah, pai do profeta, casou-se com Amina bint Vá. Ela ficou grávida e disse que não sentiu dor, foi uma gravidez. E ela ficou grávida do nosso profeta, que a paz esteja com ele, e disse que não sentiu dor nem cólica durante a gravidez, foi uma gravidez leve. O pai do profeta, Abdullah, tinha 25 anos quando saiu para uma viagem comercial de Meca à Síria, fazendo a rota do inverno e do verão. Ele ficou doente. Ao voltar, parou na casa dos tios, os Banu Adim bin al-Najjar, em Medina, para se tratar. A caravana voltou para Meca, mas Abdullah faleceu, e Amina estava grávida do profeta. Poucos sabem que Abdullah está enterrado em Medina, em Dar al-Nabiga, ao sudoeste da mesquita do profeta. Isso deixou Amina muito triste. E nesse momento, o nosso profeta Abdullah, pai do profeta, faleceu, e Amina estava grávida do nosso profeta, que a paz esteja com ele. Uma informação que muitas pessoas não sabem é que Abdullah, o pai do profeta, está enterrado em Medina, em um lugar chamado Dar al-Nabiga, ao sudoeste da mesquita do profeta, e ele foi enterrado lá. Isso deixou Amina muito triste. O avô do profeta, Abdul Muttalib, soube da morte do pai do profeta. Em 571 d.C., 12 Rabi' al-Awwal, há divergências sobre a data exata do nascimento, mas a maioria dos estudiosos, incluindo Jabir bin Abdullah e Ibn Abbas, concorda que ele nasceu em 12 Rabi' al-Awwal. Essa data é sagrada, 12 Rabi' al-Awwal. Amina bint Vá não sentiu dor durante a gravidez. E, quando ele nasceu em Meca, foi 50 dias após o incidente do elefante. Amina viu uma luz ao nascer. Ele disse: hoje é o dia do meu nascimento, missão e morte, que a paz esteja com ele. É uma data sagrada, 12 Rabi' al-Awwal. Amina bint Vá não sentiu. Amina bint Vá disse que não sentiu dor na gravidez do profeta. Ele nasceu em Meca, 50 dias após o incidente do elefante. Ao nascer, uma luz iluminou o céu. Algumas narrativas, embora fracas, dizem que ele nasceu apoiado, já circuncidado e com o cordão cortado. Abdul Muttalib ficou feliz e cuidou dele. 7 dias após o nascimento, fez um banquete e alimentou Meca. Perguntaram qual será o nome dele. Ele respondeu: Muhammad, para que Deus o louve nos céus. Algumas narrativas dizem que o profeta nasceu apoiado. Abdul Muttalib ficou feliz. 7 dias após o nascimento, ele fez um banquete e alimentou Meca. Perguntaram qual será o nome dele. Muhammad, Tuveiba, escrava de Abu Lahab, amamentou o profeta. E Hanza, tornando-se irmão de leite. Procuraram outras amas de leite fora de Meca devido a uma epidemia. E, de acordo com a responsabilidade que ele tinha sobre ele, já que seu pai, Abdullah, havia falecido em Medina, após 7 dias do nascimento do nosso profeta, que a paz esteja com ele, ele fez um grande banquete e alimentou toda Meca. Então, perguntaram a ele qual será o nome dele. E ele respondeu: vou chamá-lo de Muhammad, para que Deus o louve nos céus. E as pessoas o louvam na terra.
Então, ele trouxe Tuveiba, a escrava de Abulaab, tio do profeta, e disse a ela amamente: assim, a senhora Tuveiba amamentou o nosso profeta, e também amamentou Ranza, que era tio do profeta. Então, Ranza, que era 2 anos mais velho que o profeta, se tornou irmão de leite do profeta. Depois, começaram a procurar outras amas de leite fora de Meca, porque naquela época Meca estava enfrentando uma epidemia. A infância do nosso profeta, que a paz esteja com ele, foi cheia de luz. Deus, o Altíssimo, provê de várias formas, como os estudiosos nos ensinaram. Se Deus tirar algo de você, Ele compensa. Crescer como órfão, seja de pai ou de ambos, não significa ter uma vida incompleta. O cuidado vem do Rei, o Altíssimo. Nossos antepassados diziam que só o Senhor cuida. Ele é o Criador, o dono, o provedor. Deus disse ao profeta Muhammad, que a paz esteja com ele: não te encontrei órfão e te acolhi. Quando Deus cria um órfão, Ele coloca carinho e honra no coração de outros. Não há substituto para pai e mãe, mas há uma dádiva alternativa que Deus garante. A misericórdia dos pais é criação do misericordioso. Em nossas comunidades, sempre houve órfãos que se tornaram grandes. Quando Deus cria uma pessoa órfã, Ele inspira carinho e cuidado no outros. Você pode me dizer que não há substituto para pai e mãe, mas há uma alternativa que Deus garante, pois a misericórdia dos pais é criação do misericordioso. Em nossas comunidades, sempre houve órfãos que se tornaram grandes e sábios. Não é porque alguém perdeu cuidado na infância que terá uma vida incompleta, pois Deus compensa na vida. Deus cuidará disso, e sempre houve órfãos que foram grandes. Eles se tornaram influentes e sábios. Perder cuidado na infância não significa vida incompleta, pois Deus compensa. Confio na fé do meu pai, o profeta. Ele disse que sou o melhor dos melhores, da linhagem de Ismael. Deus escolhe as melhores gerações. Pessoas sem profetas, como antes de Muhammad, estão salvas. A fé dos pais do profeta, que a paz esteja com ele, tem várias razões. Primeiro, ele disse ser o melhor dos melhores, da linhagem de Ismael, filho de Abraão. Deus escolhe as melhores gerações para ele. Não é possível que ele elogie idólatra. Outra razão é a crença de que as pessoas da época de intervalo viveram sem profetas. Muhammad nasceu em 571 d.C., séculos após Jesus. Outra coisa é que a crença dos muçulmanos é que as pessoas da época de intervalo são aquelas que viveram em um período de pausa dos mensageiros. Essa pausa significa que não havia profetas. O nosso profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, nasceu no ano 571 d.C., ou seja, séculos após a ascensão de Jesus. Havia pessoas que viveram nesse século e não encontraram um mensageiro em sua região. E Deus disse: e não éramos de modo algum a punir até que enviássemos um mensageiro. Portanto, a crença dos seguidores da Sunna é que essas pessoas, se Deus quiser, estarão salvas no dia do juízo. Além disso, também é importante o fato de que Deus escolheu os nomes de Abdullah, pai do profeta, e Amina bint Vá, mãe do profeta. Eu não me envolvo em disputas sobre se eles eram incrédulos ou crentes, porque estou muito tranquilo com as opiniões dos estudiosos, que são muitas, sobre a fé de todos os pais e antepassados do nosso profeta.